Boa noite, igreja. Tem alguém com calor aqui? O ar já está funcionando bem? Que bom que vocês estão aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Irmão, diga assim, irmão. Que bom que você está aqui. Porque Jesus está aqui. Amém. Você tem essa convicção no coração? Amém? Nós sempre repetimos isso, né? Se a gente sai da nossa casa, vem para cá, num modo automático, sem ter a convicção e a fé que Jesus está aqui, não faz sentido algum nós estarmos aqui reunidos, né? Mas o que tem no nosso coração é a certeza que Jesus Cristo está aqui. E Ele se sente à vontade, essa é a casa dele. Amém? Glória a Deus. Fiquei muito feliz com as palavras do pastor Nonato, né? Foi um tempo precioso aqui. Quem esteve aqui desde quarta-feira no nosso seminário de finanças viu que foi algo extraordinário. E ele tem uma amizade de longa data conosco, então ele se envolveu bastante com essa transição que a igreja está vivendo. A gente já está aí um bom tempo procurando o nosso novo local. E ele é um grande homem de Deus e ele sentiu no Espírito mesmo, que está bem perto. Então, graças a Deus, aí a gente já pode até agradecer, sabendo que logo a gente já vai estar no nosso novo local. Mas é interessante ver, né? Cada um funciona de uma maneira e ele trouxe uma palavra diretiva assim, para as pessoas que, principalmente, né, os membros aqui da casa, e ele teve essa visão, viu muitas pessoas assim, se tornando obesas espiritualmente. Ele conversou conosco depois do jantar, né? Puxa vida, é um privilégio as pessoas que estão ali com vocês, né? O apóstolo aí, mais de 40 anos de ministério, tocando as nações, a gente saindo ministrar em tantos lugares. Ele falou, chegou o momento dessa igreja, ela tem que pegar todo esse conhecimento que ela está recebendo e ela tem que transicionar, ela tem que agir. Então, quem estava aqui ao vivo, quem escutou ele falando? Você saiu mexido daqui, né, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Mas louvado seja Deus, foi um tempo precioso e a gente vai fechar essa semana da melhor forma possível. Amém? Amém? Como que está a expectativa aí no seu coração? Eu acredito que você veio para receber algo aqui hoje, sim ou não? Amém? Eu já estava recebendo desde o momento aqui do louvor. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque nós temos uma oportunidade como igreja, como família de fé, de estarmos juntos reunidos, Pai. Obrigado porque nós sabemos que existe uma mesa hoje posta aqui para nós, a mesa de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que cada vida que está aqui, cada pessoa que está na experiência online, vai receber o seu toque hoje. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai ministrar os corações, na medida de que cada um está buscando, Pai. Pai, que realmente a expectativa dos corações aumente. Pai, eu quero declarar que qualquer plano do inimigo, qualquer plano das trevas para trazer distração, para trazer cansaço, Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que caia por terra agora. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio e que o próprio Espírito Santo ministre os nossos corações. Nós queremos sair daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos, Pai. Tu és bem-vindo aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero compartilhar aqui uma palavra com vocês que faz tempo no meu coração. A ideia, na verdade, desse domingo seria a gente surfar aí na onda do seminário de finanças. Eu até conversei com o meu pai. Eu estou com uma série de 14 mensagens que envolvem esse assunto sobre finanças. E eu vou estar ministrando aqui na igreja essas 14 mensagens. Mas entendi da parte do Senhor que hoje eu tinha que compartilhar uma outra mensagem aqui com a igreja. Então, se você é um fominha por Jesus e você anota, você pode anotar aí o título dessa mensagem. É o toque sobrenatural de Jesus. O toque sobrenatural de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, quando a gente vai analisar e estudar a palavra de Deus, a gente vê ao longo dos evangelhos muitas pessoas que conheceram Jesus e foram completamente mudadas pelo toque de Jesus. Sim ou não? E é interessante ver que na nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes por falta de conhecimento, de uma revelação da palavra, a gente confunde muito o que é se envolver com o poder de Deus
e se envolver com a presença de Deus. Uma coisa é você se relacionar com o poder de Deus, outra coisa é você se relacionar com a presença de Deus. Então hoje é perceptível ver que muitas pessoas, elas amam se envolver e se relacionar com o poder de Deus. Se eu começar a perguntar aqui, tem várias pessoas que já passaram por várias igrejas, já vivem com um relacionamento com Jesus há bastante tempo. E se eu começar a lembrar, são reuniões que a gente participou, são cultos poderosos, conferências. Se eu pegar desde que eu era pequenininho, já foi tantas reuniões, tantas conferências. E obviamente que quando Jesus estava presente, ele se manifestava com poder. E naturalmente, o que você vê quando o poder de Deus se manifesta? São sinais, são maravilhas, são curas, sim ou não? Isso já aconteceu inúmeras vezes em cultos aqui. Então a gente tem percebido e escutado tantos testemunhos de pessoas que têm um encontro com o poder de Deus. E é algo bom, sim ou não? Sim ou não? É maravilhoso, gente. Talvez aí você se recorde de um momento único na sua vida. Talvez você vai se lembrar como você era antes e depois de ter tido encontro com o Senhor. E provavelmente foi em algum momento como esse, foi em algum culto, foi em algum ajuntamento de pessoas. E isso é extraordinário. A gente está aí com tantas conferências pelo Brasil. Meu pai acabou de falar, né? Tem uns eventos fixos lá em Imperatriz do Maranhão. E são coisas extraordinárias que acontecem ali. Mas eu entendo que nos dias que nós vivemos, o Senhor está em busca de pessoas que se relacionem com a presença dEle e não apenas com o poder que opera através do Espírito Santo em nós. Faz sentido? Tem alguém aqui comigo? Porque é muito fácil, é muito prazeroso, é uma delícia estar vivendo, experimentando o poder de Deus. Porque você recebe uma cura, você recebe uma intervenção divina, você vê o que o Senhor está fazendo na vida do nosso irmão, do irmão que está aí do seu lado, e você sai aleluiado de um culto. E pastor, você está contra isso? Pelo contrário, com certeza não. Então aonde o Senhor se faz presente, o poder dele vai se manifestar. Amém? Vocês estão aqui comigo? Agora a gente não pode correr o risco, eu e você, os filhos de Deus, a igreja de Cristo, nós não podemos correr um sério risco de se relacionar apenas com o poder de Deus. Ou seja, é você sempre estar comendo, se alimentando do mover e do poder de Deus e daquele tipo de ambiente. Faz sentido para você? Porque talvez você vai ser alguém que vai correr de conferência em conferência, de culto após culto, aí você vai no culto X, no culto assado, e você está sempre em busca de se relacionar com o poder de Deus. Embora isso seja maravilhoso, é perigoso, porque o que Deus espera é que você se relacione todos os dias com a presença dEle. E o que o cristão precisa é se relacionar e estar na presença de Deus todos os dias. Então repita comigo: eu preciso estar na presença de Deus todos os dias. Então, olha só que interessante que é. Enquanto eu estava dando essa introdução, eu acredito que você já foi pensando aí. Pregação pós pregação, eu sempre falo, a gente não pode se tornar consumidores da fé. E o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas religiosas que se tornaram consumidoras da fé. Porque ela já sai da sua casa com uma mentalidade e já pensando em tudo que ela quer consumir no culto. Ela já está pensando, tomara que toque aquela música que eu tanto gosto, tomara que o apóstolo pregue o assunto X. Deus tem direcionado aqui, a gente prega a Bíblia completa, são vários temas, várias ministrações. E muitas vezes a pessoa sai dessa maneira de casa. Nossa, eu sei que Deus vai falar comigo exatamente aquilo que eu estou precisando escutar, mas meus queridos, nem sempre você está certo. Nem sempre eu estou certo. Deus sabe o que nós precisamos. Deus conhece o nosso coração. E consumidores da fé acabam se tornando pessoas assim religiosas. E naturalmente começam a se tornar pessoas críticas. E ela começa a criticar um culto que ela vai, a música que toca, aquilo que ela está escutando, a liturgia do culto. E isso é extremamente perigoso. Porque o que a gente mais vê hoje são pessoas famintas apenas pelo poder de Deus. Eu não estou minimizando o que Deus pode fazer por nós. Nós experimentamos aqui semanalmente o poder de Deus. E nós cremos nisso. E nós cremos num grande avivamento. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai chegar a segunda-feira que é chuvosa e fria. Vai chegar a terça-feira que você talvez não vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida e na sua casa. A minha pergunta é: quem será você nesse dia?
Qual é o nível de adoração que você vai entregar para Deus nesse dia que você não vê a manifestação do poder dele? Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Então o que nós precisamos é ser pessoas constantes. Terá dias que coisas extraordinárias vão acontecer. É um filho teu que está enfermo, você vai colocar a mão nele e vai falar: eu declaro cura sobre a vida dele, e ele vai ser curado. Você vai estar lá no ambiente do seu trabalho, sei lá, de repente tem alguma confusão, algum problema, você no espírito vai fazer uma oração e a paz vai reinar naquele ambiente, e você vai vendo a manifestação do Senhor sobre as suas situações, e isso é extraordinário. Mas terá um dia que você não vai ver a manifestação de Deus visivelmente, você não vai poder apalpar, você não vai escutar alguém testemunhar algo. Como estará o seu coração nesse dia? Essa é a pergunta para mim e para você. E o que a gente vê? A característica de consumidores da fé é o quê? Quando as coisas estão funcionando da maneira que eu gosto, tá tudo bem. Mas quando as coisas saem do meu controle, cara, eu fujo da família de fé, eu já não vou mais para a igreja, eu negligencio as disciplinas espirituais, eu já não busco a Deus da maneira que eu deveria buscar. É por isso que você precisa se relacionar com a presença de Deus. E tem dias que Ele não vai se manifestar com muito poder e com muito barulho. Tem muitas vezes que Ele vai se manifestar na sua vida no silêncio. Vai ter dias que Ele vai falar com você: Eduardo, eu não quero te usar, eu só quero que você tire um tempo comigo e me ouça. Tem algumas coisas que eu quero ministrar no seu coração. Tem alguém aqui comigo? Essa é um tipo de verdade, né, que desce difícil na gente, né? Mas essa é uma verdade. Mas, dando sequência aqui, hoje eu quero falar sobre o toque sobrenatural de Jesus. Ao longo do Evangelho a gente vê várias pessoas que tocaram Jesus e elas foram transformadas. Então repita comigo: pessoas transformadas. Quando eu digo pessoas transformadas, não tem a ver apenas com uma cura que essa pessoa recebeu, mas todas as vezes que Jesus operava um milagre na vida de alguém, Ele não estava apenas focando no problema físico daquela pessoa. Ele não queria simplesmente curar alguém por curar, mas Ele queria trazer uma libertação para aquela pessoa. Ele queria libertar aquela pessoa. Ele queria tirar essa pessoa daquela realidade e colocar numa outra realidade. Ele queria tirar a pessoa do império das trevas e colocar no reino de Deus. Então, Jesus sempre viu além do que os olhos humanos enxergavam. Está aqui comigo? E eu quero te convidar, é um texto base aqui para construir a estrada que a gente está caminhando. Marcos capítulo 8, versículo 22 e 26. Eu separei aqui alguns textos onde Jesus cura algumas pessoas da visão. Marcos capítulo 8, versículo 22 e 26. Diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Então, queridos, quando nós conhecemos Jesus Cristo, não apenas percebemos a sua presença e o fato de que Deus existe, mas a nossa visão é completamente aberta para enxergar tudo à nossa volta. Amém? Amém? Aleluia? Então aqui a gente vê um enredo, uma história extraordinária. E tem alguns pontos extremamente importantes. Eu costumo dizer que muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia pela manhã e é importante você acordar pela manhã e já se envolver ali com o Senhor e ler alguma coisa, mas é muito importante você tirar um tempo da sua vida para você estudar e meditar. A gente passa batido em alguns textos e realmente às vezes a palavra não é revelada aos nossos corações, e tem algo precioso por trás desse texto aqui e que a gente vai poder ver ao longo aqui dos minutos que a gente vai estar ministrando.
Então, uma verdade que você tem que acreditar e crer é que você não toca em Jesus com as suas mãos, mas você toca com a sua fé. Porque nesse texto, o que acontece? Não apenas nesse texto, mas ao longo do evangelho, pessoas tocavam em Jesus, sim ou não? Aquele cego estava ali tendo um encontro com Jesus, sim ou não? Aí a pergunta que fica é: pastor, mas hoje eu não consigo olhar para Jesus com os meus olhos naturais, eu não consigo tocar, mas creia em nome de Jesus, que você toca Jesus pela sua fé, amém? Então você, lá dentro do seu interior, você crê que você pode tocar em Jesus. Tem alguém que crê que pode tocar Jesus hoje aqui? É por isso que eu comecei informando e falando que Jesus Cristo está aqui. Ele habita em meio aos louvores. Nós estamos levantando um altar de adoração, então Ele está aqui. Então no momento que começou já o culto, os avisos, a adoração, Ele já começou a tocar e ministrar os corações. Então você precisa crer que Ele está aqui. E se Ele está aqui, você pode tocar Ele. Talvez você não vai tocar com a sua mão assim física, mas a sua fé pode tocar em Jesus. E todas as pessoas que tocaram em Jesus, eles foram transformados, amém? Amém? Então eu declaro sobre a sua vida que alguma coisa vai acontecer hoje aqui. Tem alguma área da sua vida que vai ser transformada, em nome de Jesus. Agora, quando Jesus toca em você, porque é interessante ver que existem algumas pessoas que tocaram em Jesus na Bíblia. Lembra aquela história, aquele texto maravilhoso da mulher do fluxo de sangue? Ela passava lá 12 anos com um problema gravíssimo. E ela, foi contramão do mundo e ela se esforçou de todas as maneiras. Um dia ela caiu em si e ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E vocês sabem a história, ela se esforçou muito e tocou nas vestes de Jesus. E ela foi curada. Só que nesse texto aqui é Jesus tocando aquele cego. Então a gente vai ver ao longo do evangelho de Jesus, pessoas tocando Jesus e sendo transformadas. E também Jesus tocando as pessoas e as pessoas sendo transformadas. Pessoas tocavam em Jesus e Jesus tocava em pessoas. Amém? Então, quando Jesus toca em você e em mim, algumas coisas acontecem. E se você quiser anotar aí o primeiro ponto, você pode anotar. Quando Jesus toca em você, você abandona a cegueira espiritual. Quando Jesus toca em nós, nós abandonamos a cegueira espiritual. Nesse texto base, a gente vê logo ali na parte B do versículo 22 e a parte A do 23, que diz assim: algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Tem duas verdades aqui que nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas. Primeiro algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Então o que eu aprendo? Esse cego tinha amigos. E tinha amigos que se importavam com ele. E tinham amigos que sabiam que Jesus podia operar um milagre na vida daquele cego. Então talvez você que é novo convertido, você está aqui, ou você já passou pela igreja e hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Provavelmente a pessoa que te trouxe é igual a esses amigos desse cego. Eles se importavam com a vida daquele cego. Eles sabiam que se eles levassem aquele cego até Jesus Cristo, ele poderia ser curado. E o que eles fazem ali? E por que eu estou falando amigos? Porque nós temos colegas, temos conhecidos, mas essas pessoas aqui eram amigos, porque eles suplicando-lhe que tocasse nele. Ou seja, eles estavam falando com muita energia. Eles estavam clamando: Jesus, por favor, toca nesse cego, toca no nosso amigo, ele precisa enxergar novamente. E sabe o que eu percebo ao longo do texto? Porque o texto diz que ele volta a enxergar, sim ou não? Mas Deus não apenas devolve a visão natural dele, mas é uma visão espiritual. E olha só que interessante que é isso, gente. Muitas vezes tem pessoas que podem estar enxergando naturalmente, mas estão cegas espiritualmente. E todas as vezes que Jesus toca em alguém, ele transforma a vida dessa pessoa. E uma das coisas que acontecem nós deixamos, graças a Deus, a cegueira espiritual. A gente começa a enxergar o mundo de uma nova forma. A gente enxerga a vida de uma nova maneira. A gente recebe lentes espirituais e a gente tem uma visão ampla de todas as coisas. A gente começa a ter uma visão da nossa vida, da nossa casa, do mundo. Não a partir daquilo que eu acredito, naturalmente falando, mas é a partir do que o céu diz ao meu respeito. Amém?
Amém? Então todas as vezes que Jesus nos toca, nos transforma, essas coisas começam a acontecer. Agora uma pergunta que eu faço para você: qual a sua condição hoje? Qual a sua condição hoje? De onde Jesus precisa te tirar hoje? Por que eu estou dizendo? A parte A do versículo 23 diz assim: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então vamos entender aqui a história. Então tem alguns amigos que estavam ali com aquele cego. Eles sabiam que Jesus estava próximo desse povoado, sim ou não? E eles falam: olha, nós vamos levar esse nosso amigo que está cego, nós sabemos que Jesus pode curar ele. Sim ou não? É isso que eles estavam fazendo ali. E o que acontece? Quando eles vão levar até Jesus, levam o cego até Jesus, e o texto vai dizer: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Aqui fica algo espetacular para a gente aprender aqui. Jesus poderia ter operado o milagre lá naquele povoado? Sim ou não? Ele poderia ter tocado naquele cego, ele ter recebido a visão, tornado a enxergar novamente ali naquele povoado? É por isso que eu estou perguntando de onde Jesus precisa te tirar hoje. Porque Jesus, embora ele poderia operar um milagre ali na vida daquele cego, naquele povoado, era alguém completamente com as raízes em todo o seu passado. Era alguém que estava acostumado a viver daquela forma. Era alguém que se acostumou com aquele problema. Era alguém que estava acostumado a não enxergar. Ele se adaptou àquela realidade e ficou tranquilo. Então, entenda uma coisa: tem alguns lugares que amigos de vocês vão conseguir pegar na sua mão e te levar para lugares maravilhosos, e é a presença de Deus. Tem momentos que isso vai acontecer. Tem alguns lugares que você toma um posicionamento e você começa a caminhar na direção de Jesus e você sai desses lugares. Mas existem algumas realidades que você só vai vencer, você só vai sair desse lugar se Jesus Cristo pegar na sua mão e te tirar desse ambiente. E é isso que aconteceu. Na realidade desse cego, Jesus precisava tirar ele da antiga realidade. Porque o milagre, ele não se limita apenas em voltar a enxergar, mas ele viver de uma maneira nova agora. Talvez o coração dele, as opiniões dele, tudo que ele pensava, tudo que ele imaginava, estava totalmente ligado ao passado dele. E Jesus Cristo, ele não apenas trouxe uma divisão no calendário ocidental que nós vivemos, um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. Ele fez isso exatamente na minha vida e na sua vida. Ele dividiu o calendário das nossas vidas. Então, uma vez antes de Jesus eu era um, agora depois de Jesus eu sou outro. Amém? Amém? Então talvez não adiantava ele apenas tocar nos olhos daquele cego, ele voltar a enxergar e permanecer vivendo com as práticas antigas. Tem alguém aqui comigo? Então, quando Jesus nos toca, ele quer transformar a sua vida e te tirar de um lugar antigo para você viver novas coisas. Aleluia! Então eu quero acreditar que você crê dessa forma. É ou não é, Gabriel? Nós éramos antes de Jesus. Eu vivia de uma maneira antes de Jesus na minha vida. Sim ou não? Agora Jesus entrou na nossa vida, nós caminhamos com Jesus, agora nós somos outra pessoa, nós vivemos de uma outra forma. Sim ou não? É dessa maneira que nós temos que crer. Então eu te pergunto: de onde Jesus precisa te tirar hoje? Deus conhece o seu coração. E sabe, isso tem falado muito comigo, porque nós não somos seres terminados. Talvez você tenha 15, 20, 25 anos de caminhada com o Senhor, mas talvez tenha alguma área mal resolvida na sua vida. Talvez tenha um ambiente que você não consegue sair de lá. Já teve vários amigos que tentaram te levar até Jesus. Você já tentou com as suas próprias forças, mas você não permitiu e não autorizou Jesus pegar na sua mão e te tirar de lá. Talvez ainda você está acostumado com a realidade, com a sua forma antiga de viver. Talvez você já se acostumou dessa maneira. E eu quero declarar em nome de Jesus que Jesus vai te tirar de alguns lugares que você não saiu ainda e que te impedem de avançar e de crescer no Senhor. Amém? Amém? No relacionamento com o Senhor é isso. A gente não anda para trás, a gente vai andando constantemente com o Senhor e avançando e crescendo e amadurecendo. Aleluia? Aleluia? Louvado seja Deus. Então Jesus não quer apenas curar a sua visão natural, mas Ele quer curar a sua visão espiritual. Aleluia? E isso muda completamente as nossas vidas. Louvado seja Deus.
Então não importa onde você está, em que condição você se encontra hoje, todas as vezes que você procurar Jesus, Ele irá transformar a sua condição. Amém? Então não importa a sua condição. Deus conhece a sua casa, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração. Não importa a condição. Ele é poderoso para pegar na sua mão e mudar, e tirar você desse lugar e mudar completamente a sua história. Amém? Aleluia. João capítulo 9, versículo 25. Parte B desse versículo, João 9, 25. Diz assim: Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Esse aqui é um outro texto de um outro momento que Jesus está curando um cego. E eu acho extremamente interessante e maravilhoso isso, porque esse texto aqui baliza exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Eu e você, nós éramos um antes de Jesus Cristo nos tocar. E agora nós somos completamente outra pessoa. E sabe qual que é a beleza do evangelho? Você não consegue explicar muitas vezes o que aconteceu na sua vida. Não tem como a gente explicar. É ou não é? E o evangelho, filhos de Deus, eles precisam viver dessa forma. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego, agora eu enxergo. Tem alguém aqui comigo? E essa é a manifestação do poder de Deus. Só que também é a manifestação da presença dele. É isso que ele gera. Aleluia, louvado seja Deus. Eu era cego e agora eu posso enxergar. Então eu creio que essa é uma noite profética. É uma noite que Jesus vai tocar corações aqui. Aleluia. Nós estamos aqui estudando e vendo situações de pessoas que tinham um problema na visão. Mas eu não sei qual é a sua condição, não sei como que você está vivendo. Eu só sei que Jesus Cristo hoje Ele pode tocar em você e abrir os seus olhos espirituais. Aleluia. E quando os nossos olhos espirituais eles se abrem, muda completamente as nossas vidas. Amém? Amém? Posso ouvir um amém aqui, gente? E eu creio que é isso que a gente precisa para a gente viver na presença de Deus. Porque as marcas desse tempo que nós estamos vendo, muitas vezes a igreja é viver com muita falta de fé, pessoas sem esperança, pessoas que já pararam de sonhar. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus quer abrir as nossas visões, abrir os nossos olhos, para poder enxergar a partir daquilo que Ele enxerga e pensa ao nosso respeito. Aleluia! Louvado seja Deus! Glórias a Deus! Segundo aos Coríntios, Paulo fala, a igreja de Corinto, no capítulo 5, segundo aos Coríntios 5, versículo 17, pode só anotar. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. As coisas antigas já passaram. É exatamente isso que estava acontecendo ali naquele encontro de Jesus com aquele cego. Jesus não apenas quis trazer uma cura natural, mas ele estava passando ali uma mensagem para aquele homem: meu filho, as coisas antigas vão ficar para trás. Esqueça toda a rejeição que você sofreu. Esqueça todo o sofrimento que você teve, porque agora eu vou fazer nova todas as coisas. Você não apenas, todas as vezes que enxergar, vai lembrar do que eu fiz na sua vida, mas você vai caminhar comigo agora. Você não vai ter mais um relacionamento com o meu poder, mas você vai ter um relacionamento com a minha presença em você. É por isso que eu pego na sua mão e vou te tirar desse lugar, eu vou te trazer para fora desse povoado, porque agora você não pensa mais nas coisas antigas, você pensa nas coisas novas que eu comecei a fazer na sua vida, e eu vou fazer através de você, e em você. Essa é a mensagem de Jesus para aquele cego, gente. E você precisa dar um glória a Deus em nome de Jesus. Então, guarde isso no seu coração, gente. Nós somos nova criação, as coisas antigas já ficaram para trás e hoje tudo se fez novo, aleluia, louvado seja Deus. Seja curado hoje da cegueira espiritual e veja o que Jesus está fazendo de novo em sua vida. Eu costumo dizer que eu escuto às vezes algumas pessoas que têm falta de gratidão, falta de contentamento no coração. E na maioria das vezes o que acontece é que os olhos espirituais ainda eles não se abriram. Essa pessoa não consegue enxergar o mundo espiritual. Ela não consegue olhar para a vida dela e ver tantas coisas que Deus já está fazendo.
Tem alguém aqui comigo? Ainda são pessoas, talvez, ou talvez possa ter alguma pessoa aqui que está enxergando o mundo apenas com os olhos naturais. Porque você determina o que é bênção ou não para você. Porque você que define o que é favor de Deus para você ou não. Se você começar a fazer isso a partir dos seus olhos naturais, nunca as coisas vão estar boas na sua vida. É por isso que nós precisamos dos olhos espirituais. Aleluia? Aleluia? Então Deus está operando em nós, está tocando as nossas vidas, está cuidando de nós, está cuidando dos nossos filhos, está cuidando da nossa casa. A Bíblia diz que Ele trabalha em nosso favor. Enquanto você está dormindo, Ele está pensando em você e trabalhando em seu favor. E às vezes, se você só enxergar com os olhos naturais, você não consegue discernir todas as coisas que Ele já está fazendo na sua vida. E uma coisa que nós, filhos de Deus, não podemos cometer é esse erro, gente. Até mesmo nos dias mais difíceis, Ele está cuidando de nós. Amém? Queridos, em nome de Jesus, eu não estou minimizando dor alheia. Cada um conhece Deus conhece a história de cada um. Cada um sabe o que passa. Cada um sente na pele, tem os seus sofrimentos. Amém? Mas eu não posso vir aqui e começar a trazer uma palavra almática. Eu preciso pregar o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então, no dia bom, no dia ruim, Ele continua sendo Deus. No dia mais difícil da sua vida, Ele continua sendo Deus. E essa palavra, eu quero te inspirar a você conseguir viver bem no pior dia da sua vida. Aleluia. Porque é fácil a gente treinar as pessoas, ensinar ela a viver no dia bom. Sim ou não? É fácil demais. Agora, a pergunta, aquilo que mexe comigo é: quem é o Eduardo no dia difícil? Como que você vai enxergar as situações no dia mais difícil da sua vida? E quantas vezes eu orei: Pai, me prepara para o dia mais difícil. Talvez você viveu essa semana um desligamento de um emprego, talvez algum problema na sua família, alguma briga que você teve, você já teve algum tipo de discussão com seus pais. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu só sei que Jesus Cristo é aquele que pode pegar na sua mão e te tirar dessa realidade e te colocar numa outra realidade. Amém? Amém? Louvado seja Deus. E você não vai se lembrar apenas daquilo que Ele tocou em você, mas você vai se lembrar todos os dias daquilo que Ele está fazendo em você, porque agora você vive junto com Jesus e desfruta da presença dEle. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Então eu declaro em nome de Jesus que toda cegueira espiritual vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. E como que isso acontece? Jesus tocando a minha vida e a sua vida. Amém? Aleluia! Marca aí, segundo ponto. Quando Jesus toca em você, você não se conforma com uma visão parcial. Repetindo, quando Jesus toca em você, você não se conforma com uma visão parcial. É exatamente o que eu estava contando na história desse cego. Vamos lá para o texto novamente. Marcos 8, versículo 23 ali e 24. Eu vou ler a parte B do 23. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Então o toque de Jesus Cristo, ele não é para te dar uma visão parcial. Amém? Amém? Você não pode se conformar com isso, em nome de Jesus. Precisamos ser daqueles que, ao receber o toque de Jesus, buscam ser aperfeiçoados por Ele. Aleluia! Aleluia! Então quero declarar em nome de Jesus que você não vai se contentar, em nome de Jesus, da maneira que você está vivendo. Amém? Você não pode se conformar com uma visão parcial. Deus quer curar os seus olhos, Ele quer te dar, ampliar a sua visão e te dar novas lentes espirituais para você começar a enxergar a vida de uma outra maneira. Aleluia! Nós não podemos ser pessoas que têm uma visão parcial. Pastor, mas o que seria uma visão parcial? É exatamente, um dia você está crendo de uma maneira, você crê que Deus pode fazer e você enxerga uma determinada situação de uma maneira, baseado na palavra de Deus. Mas talvez no outro dia acontecem algumas outras coisas e você já não enxerga aquilo baseado no que a palavra de Deus diz. Você enxerga aquilo ali apenas com os seus olhos naturais. E você se escora na sua opinião, na sua razão e no seu achismo. Isso são características de pessoas inconstantes.
E é por isso que eu coloquei a palavra aperfeiçoamento. Eu e você estamos sendo aperfeiçoados, sim ou não? Sim ou não? Então, em nome de Jesus, seja um inconformado com você mesmo. Fala assim: Deus, eu preciso ser aperfeiçoado. Ainda não creio no Senhor da maneira que eu tinha que crer. Ainda falta muita fé no meu coração. É difícil obedecer a Deus. Ainda não acredito que alguma coisa pode acontecer na minha vida. Talvez você está experimentando dias complicadíssimos e você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai sair diferente daqui hoje. Amém? 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 Porque Jesus vai tocar em você, Ele vai ministrar o seu coração, e você vai receber lentes espirituais e enxergar a sua vida, a sua casa, o mundo, os irmãos, a igreja, todas as coisas, a partir do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Aleluia! Aleluia! A nossa mentalidade é muito pequena, o homem é completamente egoísta, egocêntrico. Mas queridos, a palavra de Deus diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé é poderosa para tirar uma montanha de um lado e colocar no outro. Aleluia! Se você tiver uma fé ainda pequena que seja, talvez você pense: meu Deus, mas eu não tenho uma fé desenvolvida como os pastores, eu não tenho uma fé desenvolvida como minha mãe que ora todos os dias. Queridos, nós estamos em constante aperfeiçoamento. Aleluia! E a sua fé vai crescendo dia após dia, todas as vezes que você fala com Deus, que você busca a Deus, que você medita na palavra, que você abre o coração e se permite estar sentado em mesas para escutar o que Deus está fazendo na vida dos outros irmãos. E isso vai gerando a tua fé, vai aumentando a tua fé, e você vai se conectando com as coisas do reino. E quando vê, a tua fé já está aumentando cada vez mais, e você já não está sofrendo muito com as coisas que você sofria. Agora vai vir batalhas maiores ainda para você. Pastor, mas olha, de verdade, essa semana foi terrível e eu não consegui ter fé em Deus. Aqui fica um recado para você. Escolha obedecer a Deus e seus mandamentos essa semana. Porque aquilo que a sua fé não alcançou ainda, a obediência a Deus vai conquistar. Amém? Aquilo que a sua fé não consegue alcançar ainda, o fato de você obedecer a Deus, mesmo que seja difícil, você vai conquistar coisas. Aleluia! Louvado seja Deus! Embora Deus não queira que você viva dessa forma, se você obedecer a Deus e seus mandamentos, vai ter proteção sobre a sua vida, você vai conquistar nessa terra. Aleluia! Mas o desejo de Deus é que você se aperfeiçoe todos os dias. E eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres de muita fé, de muita fé. O texto não diz que a sua fé tem que ser como um grão de mostarda. É se ela está do tamanho de um grão de mostarda. Você já pode operar muitas coisas em nome do Senhor. Mas nós não temos que permanecer dessa forma. Porque hoje você tem guerras, lutas, batalhas de um determinado nível. Mas deixa eu deixar um recado aqui para vocês. Se você é filho de Deus e faz parte do reino de Deus, problemas e batalhas só vão aumentar. Tem alguém aqui comigo? Porque na hora que a gente está buscando a Deus, orando, pedindo: Deus, faz coisas grandiosas na minha vida, e Deus vai te colocando em novos lugares, em novos níveis, o nível de batalha vai aumentar. Vai aumentar. Mas em nome de Jesus você vai estar preparado para enfrentar essas guerras. Aleluia, aleluia. Nós fazemos parte do exército do Senhor. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Agora, somente quem permanece pode ser aperfeiçoado. Tem alguém que quer ser aperfeiçoado aqui? Eu quero, gente. Cada vez mais eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero que o Senhor me transforme. Nosso principal objetivo é estar na presença de Deus, porque quanto mais tempo você está na presença de Deus, mais parecido com Ele você se torna. Aleluia! E isso é uma responsabilidade que eu e você temos. Porque Paulo diz que nós somos cartas vivas. Qual é a mensagem que você tem pregado às pessoas? Qual é a mensagem que você tem apresentado para os seus familiares? Lembra o pastor Leonardo falando, né? Nós temos esse encargo. A Bíblia nos traz isso. Não espere um movimento evangelístico se formar para você evangelizar pessoas. Qual é a mensagem que você tem passado para os seus colegas, para os seus amigos, para as pessoas do seu trabalho? Isso aqui é para deixar a gente inconformado. Então, entenda, é um encargo sobre a sua vida, é uma responsabilidade que nós temos. Temos que ser aperfeiçoados, dia após dia. Porque Deus me confiou algo.
Ele olhou para mim e falou: Eduardo, eu quero que você faça discípulos de todas as nações, batize essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quem é discípulo de Jesus, esse é um encargo seu e meu. Agora, como é que você vai cumprir esse mandamento sem fé no coração, preso lá no seu passado, nas coisas do passado? Não tem como, gente. Nós precisamos receber um toque de Jesus a ponto dos nossos olhos espirituais se abrirem. E sabe o que acontece quando seus olhos espirituais se abrem? Você não começa mais a olhar para si mesmo, você começa a olhar com as lentes espirituais do reino de Deus. Aleluia, aleluia. Por que a sua visão tem que ser transformada e curada? Porque se ela não é transformada e curada, você vai olhar o Sermão do Monte e achar impossível viver aquilo. Porque você está enxergando a partir dos seus olhos naturais. Amém? Estão comigo, igreja? Agora, quando você recebe um toque na sua visão e começa a enxergar as coisas, as pessoas, o mundo com as lentes do Espírito, não se torna um peso você abrir mão e servir os seus irmãos. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Então talvez você é alguém ainda que não conseguiu viver grandes coisas no Senhor. Talvez não é porque você é uma pessoa ruim. Talvez é porque você não recebeu um toque transformador de Jesus. Talvez você experimentou na sua caminhada apenas o poder de Deus. Mas o que Deus deseja é se manifestar com glória na sua vida. É que você esteja todos os dias na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, não há espaço para você ficar pensando em você. As suas opiniões caem por terra, seus achismos caem por terra, a sua falta de fé cai por terra, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem muito mais autoridade do que qualquer homem. Ele é Jesus Cristo. Então você precisa estar na presença de Deus. Aleluia, aleluia. E isso começa a mudar completamente sua perspectiva. Você não sai da sua casa com uma mentalidade caída, uma mentalidade de um obeso espiritual, alguém que quer só apenas consumir as coisas, não é um consumidor da fé. Você não vai sair da sua casa para ir para um grupo, uma célula, pensando: o que vão fazer por mim? O que eu vou receber naquele lugar? Não, a sua mentalidade muda. Eu saio da minha casa porque eu estou na presença de Deus. Eu vou chegar naquele lugar, o que eu posso servir os meus irmãos? A sua mentalidade muda completamente. Você não pensa mais com a mentalidade do passado. Você não sai da sua casa pensando: o que eu vou receber no culto? Você sai da sua casa pensando: que privilégio eu tenho. Isso que eu desfrutei durante a semana, eu vou desfrutar agora junto com os meus irmãos. Eu vou estar lá celebrando tudo que Deus está fazendo na minha vida. Mas como Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Nesses ajuntamentos e nesses ambientes Ele toca as pessoas, Ele transforma as pessoas. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Eu não estou dizendo que você não pode sair de casa querendo buscar algo e receber algo do Senhor. Eu quero sempre receber algo do Senhor. Mas essa é uma palavra madura, que vai te preparar para o dia que talvez você não vai visivelmente ver Deus fazendo algo para você. Eu tenho dito: mas pastor, o que eu faço? Aquele culto, eu já escutei isso de uma pessoa. E eu acho que ele já não está mais nessa condição, mas é alguém que estava buscando muito ser batizado no Espírito Santo, muito. Mas eu me lembro assim que várias vezes eu ensinei e eu falei: olha, Paulo diz, você tem que buscar sem parar, busque o Espírito Santo. Uma hora você vai receber um toque e você vai ser batizado no Espírito Santo. E eu me lembro que essa pessoa estava buscando, uma vez ela conversou comigo, falou: pastor, mas ainda não consigo desfrutar isso que todo mundo está desfrutando. Eu falei: filho, tem duas coisas, continue buscando, porque no momento certo vai acontecer. Mas enquanto não acontece, celebre o que está acontecendo na vida do teu irmão, porque nós somos uma só família, um só corpo. Aleluia! Isso aqui é um sinal de maturidade, amém? Mas eu acredito que agora ele já recebeu o batismo com o Espírito Santo, está aleluiado, glória a Deus. Mas é isso, amém? Amém?
Eu e você precisamos relacionar com essas duas realidades, com o poder de Deus todos os dias, mas com a presença dele também. Tem alguém aqui comigo? Amém. Queridos, talvez você viveu 2023 e falou, puxa vida, tantas coisas eu queria realizar e não aconteceram. Talvez você pense e fale dessa maneira, porque ainda seus olhos espirituais não foram abertos. Talvez o Espírito Santo tocou e mexeu dentro de você e transformou o seu caráter. Então o homem, ele já tem essa predisposição de apenas ver o que é natural, mas não consegue ver o que sobrenaturalmente Deus está fazendo. Talvez você era uma pessoa que mentia, mas não mente mais. Talvez você era uma pessoa que brigava e discutia todas as vezes que levantava algum assunto dentro do teu casamento mais sério, e você não discute mais. Talvez você era um filho que desonrava os seus pais e você não desonra mais. Então não foque apenas no carro novo, na casa nova, no emprego novo, em recursos, em dinheiro, achando que apenas isso é bênção. Mas chegou um tempo da igreja celebrar aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Aleluia, porque no dia que você encontrar alguém difícil, você não vai poder mostrar o teu carro novo, mas você vai impartir o teu coração, e você vai poder falar, eu sei que Jesus pode tocar você, eu estou todos os dias com Ele, aleluia, você é uma carta viva, em nome de Jesus. Você vai poder falar, eu era cego e agora eu enxergo. Não tem muita explicação. E você vai poder falar, venha meu amigo, eu vou te levar até Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é uma mentalidade madura que a igreja precisa ter, queridos. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, somente quem permanece pode ser aperfeiçoado. Se você quer ser aperfeiçoado, permaneça no Senhor. Amém? Simples assim e profundo. Permaneça no Senhor. Pastor, não deu certo, eu não recebi essa resposta ainda. Permaneça no Senhor. Você está orando? Permaneça orando. Lembra quem estava aqui há 2 semanas atrás? Minha mãe trouxe aquele testemunho. 22 anos orando por uma restauração na família, na parte da família dela. E algo sobrenatural aconteceu. Não foi 1 ano, 2 anos, foram 22 anos. Amém? Amém? São testemunhos que aumentam cada vez mais a nossa fé. Então permaneça no Senhor. Amém? Permaneça. Deus já te entregou muitas coisas, já te ensinou muitas coisas. Permaneça fiel nele. Você quer desfrutar e viver o novo? Honre aquilo que Deus já te deu. Aleluia? Aleluia? Louvado seja Deus. Anote aí, você que está anotando, pode colocar aqui para nós um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6. É um texto que nos ensina muito, que fala do servo de um homem de Deus, que é Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Aleluia, Pai. Nós não vamos nos conformar com uma visão parcial, amém? O texto diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou. Então o servo ali exclamando, né? E Eliseu vai dar uma boa resposta para ele depois. Ele diz: ah, meu senhor, o que faremos? Aí o profeta respondeu: não tenha medo. Repitam comigo: não tenham medo. Ele disse: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uau! Esse texto do Antigo Testamento baliza o milagre que Jesus operou no cego. Tem alguém aqui comigo? O texto fala por si só. Então aqui diz que o servo pela manhã, né, quando ele saía, ele viu que tinha uma tropa de cavalos e carros de guerra extremamente numerosos. Esse servo, ele tinha uma visão parcial, sim ou não? Ele não estava conseguindo enxergar com as lentes espirituais, ele não estava conseguindo enxergar com a fé que tinha que estar dentro do coração dele. E graças a Deus, pelo profeta ali, o Eliseu deu uma boa resposta, né? E disse: o que faremos? O profeta disse, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles.
E ali naquele momento Eliseu ora: Pai, abra os olhos desse homem. Abra os olhos desse homem. E o que mais existe são pessoas, infelizmente, de olhos naturais abertos, mas com uma visão celestial completamente fechada. E isso aqui não pode acontecer nas nossas vidas, amém? Eu e você não podemos ter uma visão parcial das coisas, e do mundo e da vida, amém? Amém? Então o profeta de Deus, alguém que está com o Senhor, ele enxerga além. Homens e mulheres proféticos, eles enxergam além. Embora a situação está complicada ali, era um ambiente de guerra, ele estava vendo o perigo que eles estavam em volta ali de cavalos, de carros de guerra, e um perigo constante, mas ele só enxergou de uma maneira natural. Agora, homens de Deus, como que eles enxergam? Embora a situação está complicada, embora tem tantas pessoas se levantando contra nós, eu estou com aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou com aquele que levanta reis e destrona reis. Eu estou com aquele que governa sobre todas as coisas. E Apocalipse diz que aqueles que estiverem até o final e permanecer com Cristo Jesus serão vencedores com Ele. Aleluia! Esse é o pensamento que está na mente daqueles que os olhos foram abertos. E eu quero declarar em nome de Jesus que olhos espirituais vão ser abertos aqui hoje. Você vai receber lentes espirituais e você não vai mais ter uma visão parcial, mas você vai ter uma visão celestial em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas por que é importante eu ter uma visão celestial? Você vai definir muito bem as estratégias de guerra. Você vai saber muito bem contra quem você está lutando. E eu já digo para vocês, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Ah, pastor, você não sabe, uma irmã minha se levantou contra mim. Não é a sua irmã, é o Espírito que está por trás. Agora, se você tem uma visão parcial, você bloqueia ela e não conversa mais. Tem alguém aqui comigo? Amém. Agora, se você tem uma visão celestial, você vai fazer tudo que está ao seu alcance para se manter em relacionamento com ela. Você vai agir da forma mais sábia. Você vai orar. Você vai falar com o Senhor: Pai, em nome de Jesus, toca nessa situação. O inimigo está se levantando, eu não posso estar longe aqui da minha irmã. Tem alguém aqui comigo? Amém? Louvado seja Deus. Então, em nome de Jesus, essa é uma noite que nós vamos receber lentes espirituais, a nossa visão vai se abrir para ver o todo, e não ver apenas o mundo a partir das nossas opiniões, daquilo que nós achamos. Amém? Amém? Olhar para a sua realidade sem os olhos da fé é ver uma mentira. Olhar para a sua realidade sem os olhos da fé é ver uma mentira. Tem alguém aqui comigo ainda? Agora note o terceiro ponto, e é o último. Aleluia. Tem alguém cansado aqui? Tem alguém feliz aqui? Amém. Vai dar certinho o tempo aqui, em nome de Jesus. Quando Jesus toca em você, você tem uma visão plenamente restaurada. Aleluia? Aleluia? Quando Jesus toca em você, você tem uma visão plenamente restaurada. Então, aqueles que têm hoje uma visão parcial, vão ter a visão plenamente restaurada hoje, em nome de Jesus. Marcos 8, versículo 25 ali, é o nosso texto base. Marcos 8, 25, diz assim: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Como que ele via, gente? Claramente. Eu amo a palavra de Deus. Os detalhes. Então os seus olhos foram abertos. O desejo de Deus não é simplesmente abrir os seus olhos. Amém? Amém? Mas Deus quer restaurar a sua vista. Talvez você é alguém que enxergava a partir dos olhos espirituais, mas o fato de você não permanecer no Senhor, negligenciar as disciplinas espirituais, você foi enfraquecendo. Talvez seus relacionamentos que não agradam a Deus, você foi dando mais voz a essas pessoas na sua vida do que propriamente Deus. Você foi tendo a sua visão tampada, fechada. Mas eu declaro que Deus é poderoso para restaurar a sua visão hoje, amém? Esse é o desejo dele. E se a sua vista for restaurada, vai acontecer exatamente o que aconteceu com esse cego. Ele via tudo claramente.
Sabe o que acontece? Muitas perguntas dentro de você vão ser respondidas. Você vai começar a enxergar claramente as coisas. Amém? Amém? Tem alguém aqui comigo? Aleluia, louvado seja Deus. A cada toque de Jesus, um novo nível de fé é estabelecido em sua vida. É por isso que eu falo, hoje é um dia, é uma noite de você entrar em outro nível de fé. Deus quer te tirar de um lugar e te colocar em um lugar mais alto. Amém? Amém? E quando eu digo um lugar alto, não é para você estar acima de pessoas. Eu estou falando o nível da sua fé aumentar. Porque infelizmente, pessoas que querem ser maiores do que as outras, elas querem ser para pisar nas outras pessoas. Isso não faz sentido algum no reino de Deus. Mas Deus quer te fazer grande, para que você se torne pequeno em servir as pessoas. Aleluia! Louvado seja Deus, alguém crê nisso, em nome de Jesus? Esse homem aqui, ele recebeu o segundo toque de Jesus Cristo. Com o segundo toque, ele foi plenamente curado. Os seus olhos foram abertos e a sua visão restaurada. Ele passou a ver tudo claramente. Aleluia. Sabe, queridos, me lembrei agora aqui, ministrando para vocês. Eu recebi assim, um corte de um podcast lá, eu estava olhando no Instagram. E aí tinha uma pessoa que era, eu não me lembro, ele era um cadeirante. Era um cadeirante. Eu não sei ao certo a profissão dele, mas no corte ele diz uma fala. Aquela fala me assustou demais. Assim. Olha só o que ele dizia. Ele falou assim, estava para o entrevistador. Ele fala, eu gosto de ter essa situação. Eu gosto de estar numa cadeira de rodas. Eu gosto de ser aleijado. Aí aquela pessoa pergunta, por quê? Porque o fato de eu estar numa cadeira de roda me deu dinheiro que talvez eu não conseguiria conquistar. Eu consegui fazer isso, conquistar muitas coisas. E dele falou, eu digo mais. Falou num tom de brincadeira, eu nem vou nas igrejas evangélicas que minhas tias querem me levar porque eu tenho medo de ser curado. Olha só o que ele disse. Eu falei assim, sim, o mundo jaz no maligno. Naquele momento ali eu escutei aquelas palavras e passei. Sabe quando você vai vendo outras coisas assim? Mas aqui ela fala ali, retrata a realidade de muitas pessoas. Que já se acostumaram, infelizmente, a viver a sua dor. Já se acostumaram a conviver com o seu trauma do passado. E por passar muito tempo convivendo com essa realidade, até mesmo celebram a sua dor. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, se você é alguém, você que está em casa, você está aqui nessa igreja, eu não sei qual é a sua condição, eu não sei o que você está vivendo. Talvez tenha alguma área que você ainda não recebeu cura na sua vida. Jesus Cristo está aqui e Ele é poderoso para tocar em você, mas Ele não vai tocar apenas uma vez para abrir os seus olhos, Ele vai tocar uma vez mais para abrir a sua visão e você vai conseguir enxergar claramente. E se as coisas estão difíceis, Ele é poderoso para pegar na sua mão e de tirar desse lugar terrível. As coisas do passado ficam para trás e tudo se fez novo. Amém? Louvado seja Deus. Muitas pessoas vivem essa realidade desse homem de forma espiritual. Alguém já conheceu alguém numa realidade assim? Eu conheci muitas. A gente já escutou muitos testemunhos no Silce aqui. Pessoas que infelizmente acabaram se acostumando com essa realidade, com essa dor. Sabe, eu escuto muitas pessoas falar, vai ficar um recado aqui para todo mundo. Ah, pastor, eu estou organizando minha vida, eu estou organizando isso. E quando isso estiver organizado, eu volto para a igreja. Quando eu organizar isso aqui, quando tiver muito certinho isso aqui, o meu trabalho redondo, eu volto para a célula. Quando isso aqui estiver organizado e resolvido, eu volto a buscar a Deus. Gente, no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam. Você não resolve a sua vida para depois ir para a presença de Deus. Você vai como você está na presença de Deus e Ele resolve essas coisas. Amém? Receba aí no seu coração. Tem muitas pessoas, já escutei pessoas falando isso. Ah, porque está difícil, eu estou organizando o meu trabalho. Gente, Deus é mais importante do que qualquer coisa. Amém? Amém? Porque a vida é assim. Um dia a gente está muito bem, as coisas estão funcionando maravilhosamente bem. As coisas mudam muito rápido, sim ou não? Sim ou não? E a gente nós não podemos ser pessoas que ficam presas às coisas do passado. Deus faz nova todas as coisas. Você tem que ter um discernimento espiritual para saber aonde a nuvem de glória está.
Então tem algumas coisas que funcionavam lá atrás que não funcionam mais. E isso não é apenas no ambiente espiritual da igreja, é na nossa vida, na nossa profissão. Eu me recordo na pandemia, teve profissões que sumiram e outras pessoas tiveram que se adaptar à nova realidade, sim ou não? As coisas mudam. E você precisa ter um discernimento espiritual, estar com seus olhos abertos, mas não apenas olhos abertos, é você enxergar com clareza as coisas, o mundo, a vida, e a partir das lentes do céu. Aleluia! Louvado seja Deus! Estamos acabando aqui. Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Você vê que tem algo com os nossos olhos, sim ou não? É interessante ver que que Jesus não curou apenas um cego. Teve alguns momentos que ele curou cego, sim ou não? Depois de toda a cura que esse homem recebeu, Jesus deixou para ele 2 ordens. Marcos 8, nosso texto base, versículo 26. Marcos 8, 26. Então, depois que Jesus opera esse milagre, ele deixa 2 ordens para aquele cego. Ele diz: Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. A pergunta é: para onde Jesus está te enviando hoje? Para onde Jesus não quer que você volte? Que isso aqui ficou muito claro nesse texto. Jesus, ele diz: não entre no povoado. E Jesus mandou ele para casa. Sabe o que eu aprendo? Que todas as vezes que você está cego espiritualmente falando, e o espírito de engano já tomou conta de você, você permanece e se estabelece em lugares que Deus não te chamou para estar. É isso que a falta de visão espiritual faz conosco. Jesus disse, ele não falou: olha, se você quiser. Não, ele falou, ele mandou ele para casa. Vá para a sua casa. Sabe o que eu entendo? É um cego sem senso de pertencimento, sem identidade, sem destino. É alguém que vive por aí. Já conheceu alguém assim? Levante a mão bem baixinho. Você entende que existem coisas muito mais profundas por trás de um texto que a gente lê rapidamente? Jesus mandou-o para casa e ainda disse: não entre no povoado. O que eu entendo? Jesus disse uma vez: não entre no povoado. Ele está dando um recado: não entre mais naquele lugar. Porque todas as vezes que você volta para aquele lugar, você vai se lembrar das suas dores do passado. Mas agora ele não está curado? Sim, ele está curado. Talvez Deus vai permitir que você volte para alguns lugares com um propósito muito específico. Levar vida, evangelizar pessoas. Mas o que eu entendo é que Deus está sempre te levando para lugares mais profundos, mais amplos, à frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Deus conhece o nosso coração. Tem pessoas que amam revisitar o passado. Tem alguém aqui comigo? E só tem um motivo. Você só tem uma coisa que te faz lembrar do passado. É só para você lembrar de onde Deus te tirou. E isso te mantém humilde. Isso te mantém, sabe, seguro no Senhor. Você lembra de onde Deus te tirou. Mas a sua vida não é baseado naquilo que você viveu e vivenciou no passado. Porque Deus faz nova todas as coisas. Aleluia? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Ai, que água gostosa. Glória a Deus aí pela equipe. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Talvez você veio com um coração cheio de expectativa hoje para esse culto. Eu quero te dizer que você pode sair daqui mais feliz do que você já chegou aqui. Jesus, ele é aquele que
pode tocar você. Agora, é muito importante que aí no fundo, dentro do seu coração, você fale com o Senhor. Eu não conheço a vida, a história das pessoas aqui, de todo mundo, mas Deus conhece. Talvez ainda você não viveu um romper na sua vida, você não desfruta de algumas coisas extraordinárias com o Senhor, porque ainda você está como aquele cego aqui de Marcos 8. Talvez você está vivendo e já se acostumou a viver com a sua dor. Talvez você já se acostumou completamente a viver nessa vida de adversidades, todos os dias lutando na mesma área. Talvez você já tentou com as suas próprias forças sair desse lugar. Mas existem algumas situações que é Jesus que pega nas nossas mãos e nos tira desse ambiente. Amém? Talvez você é alguém que não tem visão alguma. Essa oração é para você. Mas essa oração é também para você que talvez, eu acho que existe um grande número de pessoas assim, que estão com as suas visões pela metade. São pessoas que uma hora enxergam o mundo e a vida baseado no que a palavra de Deus diz a seu respeito, mas em outro momento esquece completamente quem Deus é e enxergam apenas com os olhos naturais. Jesus quer tocar você hoje e restaurar a sua visão, amém? Amém? E por que é tão importante a visão do cristão ser restaurada? Um homem sem visão é um homem fadado ao fracasso. Um homem sem visão é um homem que está contando seus dias para a morte espiritual. Um homem sem visão, ele tem dificuldade de permanecer no Senhor. Um homem sem visão, ele não consegue enxergar além dos seus olhos naturais. E eu creio em nome de Jesus que essa é uma noite que o mesmo Jesus que curou aquele cego, ele está aqui e pode tocar na sua vida e pode trazer cura sobre a sua vida. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Não é uma vez que nós vemos na palavra de Deus Jesus curando um cego. Tem um outro momento que Jesus é até confrontado por fariseus e ele opera um milagre na vida de um outro cego. Só que ele faz uma pergunta muito interessante para aquele cego. Obviamente que Jesus sabia qual era o problema daquele homem. Mas antes de mais nada, Jesus olha para aquele cego e pergunta: o que tu queres que eu faça? Alguém se recorda disso? Alguém já lembra desse texto? Obviamente que aquele homem diz que ele queria que Jesus curasse. Ele queria voltar a enxergar. Mas Jesus perguntou para ele: o que tu queres que eu faça? É uma pergunta extremamente importante que Jesus fez. Sabe por que Jesus pergunta aquilo ali para ele? Exatamente pelo fato que existem pessoas que já se acostumaram a viver com a dor. Simplesmente pelo fato que tem pessoas que já nem acreditam mais que Deus pode operar alguma coisa ou um milagre. Tem alguém aqui comigo? Jesus pergunta aqui nessa noite: o que tu queres que eu faça? Jesus pergunta para você: o que você quer que eu faça por você? Eu quero ouvir com os seus lábios: o que tu queres que eu faça? Deus é Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele toca o nosso coração. Mas Ele deseja uma ação nossa. E o fato de você abrir a sua boca e declarar com os seus lábios aquilo que você quer que o Senhor faça é um passo de fé. Por mais que seja um passo pequeno, é um passo de fé. As nossas visões precisam ser restauradas, amém? Amém? Nós vamos adorar o Senhor aqui por 1 minuto e meio. E nesse momento, eu quero que você olhe para si mesmo, você reflita.
e você seja verdadeiro com você mesmo. Talvez você entrou aqui e precisa receber um toque de Jesus. E todas as pessoas que receberam um toque de Jesus foram transformadas. Deus não quer apenas te tocar e operar um milagre no seu físico, mas Ele quer tocar as suas emoções. Aleluia! Ele quer tocar o seu físico, Ele quer tocar as suas emoções, Ele quer tocar no seu espírito. Você vai sair daqui enxergando o mundo como você nunca enxergou antes. Deus quer te tirar dos lugares antigos, dos traumas do passado, dos ambientes de impossibilidades, dos lugares de rejeição, de dor. O texto vai dizer aqui que Jesus, num dos textos que nós lemos, que Jesus, Ele cospe no chão e Ele passa nos olhos do cego e Ele cura aquele cego, e aquele cego apenas declara: eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E sabe o que isso nos ensina? Uma vez mais, que Jesus não quer apenas te curar no físico, mas é uma cura completa, é uma libertação que você vai experimentar. Porque esses cegos, eles não tinham simplesmente a dificuldade de não conseguir enxergar o mundo como nós enxergamos, naturalmente falando. Eles eram rejeitados. Pessoas com problemas no seu físico, eles eram rejeitados. Eles não eram aceitos. E naquela prática daquela época, pessoas passavam pelo cego e cuspiam no chão, como um sinal de rejeição. Falava: sai daqui, você não é digno de chegar perto de nós, você é impuro. E o ato de Jesus cuspir no chão, fazer ali uma laminha e passar nos olhos daquele cego, Ele não está curando apenas seus olhos naturais, Ele está curando toda a rejeição que aquele cego experimentou a vida toda. Ele diz: da mesma maneira que te rejeitaram, é dessa maneira que eu vou operar uma cura em você. Você não vai apenas enxergar com os olhos naturais, agora você vai viver uma vida plena. Você vai começar a enxergar a partir do que eu, Jesus Cristo, enxergo. Aleluia, aleluia. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, levante as suas mãos e numa atitude de fé, declare para o Senhor aquilo que você busca hoje. Jesus Cristo é aquele que te toca sobrenaturalmente. E todas as pessoas que foram tocadas pelo Senhor, elas receberam uma cura. Não apenas no seu físico, que representa o seu poder, mas na sua alma, no seu espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, homens e mulheres recebendo lentes espirituais. Pai, nós cremos que o toque do Senhor é poderoso para nos tirar dos ambientes antigos e nos trazer para novos ambientes, para novas coisas. Paulo diz aos Coríntios que as coisas velhas ficaram para trás e hoje tudo se fez novo. Pai, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura, toca cada vida que está aqui agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto a adoração é levantada, eu quero que você abra os seus lábios. Você sabe o que você está passando, você sabe o que você está vivendo, você sabe as áreas que você se sente aprisionado, você sabe a área que você mais foi rejeitado, você sabe a dor talvez que você está passando no seu físico, você conhece a dor talvez que você tem nas emoções, as feridas emocionais, você sabe talvez como está o seu coração, a falta de fé. Essa é uma noite para você sair transformado daqui, em nome de Jesus.